estava meditando nessa tarde, pensando a respeito do inverno. Nós estamos na estação do inverno. E interessante como que no outono as folhas das árvores já começam a cair. Há uma estratégia na natureza, nas árvores, né? Que quando as árvores percebem que está iniciando o tempo de frio, elas começam a soltar suas folhas para economizar energia. Então, por que as folhas caem na estação do outono? Por quê? Porque as árvores entendem que vão passar por um momento, um período, uma estação de pouca chuva, de pouco sol. O inverno acontece porque a terra se inclina, né? Fica mais longe do sol. Os dias ficam mais curtos. E as árvores, entendendo isso, da forma que Deus as criou, elas têm uma estratégia que é soltar as folhas para elas ficarem mais fortes durante esse período. E quando termina o inverno, né, volta a florescer, volta a dar as folhas. E são assim as estações do ano e também estações que nós vivemos. Há períodos que a gente se encontra na primavera, período de alegria, no verão, período de ânimo, de estar motivado, de estar cheio de energia. Mas há períodos da nossa vida em que nós nos encontramos como no outono, no inverno, onde precisamos economizar energia, precisamos focar as nossas energias nos lugares certos. Há estações do ano em que nos encontramos mais cansados, dias em que nos encontramos mais cansados, não é? Mas são estações, e estações passam. Eu queria ler esse texto com vocês, Isaías 40, verso 29. Isaías diz assim: dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam ou desfalecem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui diante da sua presença, viemos aqui para te cultuar e somos gratos, imensamente gratos por esse privilégio, estarmos reunidos aqui como igreja, sabendo que o Senhor está aqui, sabendo que não importa a estação em que nós estejamos, o Senhor estará conosco, o Senhor permanecerá conosco. E nós queremos, através desse culto, agradar o seu coração. Ó Deus, te dar um culto como um incenso suave, como um perfume agradável ao Senhor. Nós cantamos, agora nós vamos pregar a sua palavra, daqui a pouco nós vamos adorar o Senhor com a nossa vida financeira, mas tudo isso é com o motivo de tocar o seu coração, de te agradecer, de te louvar, de te exaltar, Senhor. O Senhor é muito bem-vindo aqui, não há razão de estarmos aqui se o Senhor não estiver. E abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor restaure o cansado, reanime aquele que está desanimado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, em nome
de Jesus Cristo. Queridos, então, nesse texto, Isaías, ele fala a respeito daquele que está passando por uma estação de seca, uma estação de pouca chuva, uma estação onde tem que economizar energia, a pouca energia, uma estação onde muitas vezes não queremos sair da cama, não queremos deixar nossa casa para vir ao culto, uma estação onde o nosso emocional está abatido, o nosso interior está abatido. Isaías começa a dizer aqui: quem dá forças aos cansados? Que Deus onipotente, o Senhor, Ele está preocupado com o ser humano. O Senhor, Ele está preocupado comigo e com você. Por isso a Bíblia diz que Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Deus não fica cansado, mas Ele sabe que a gente fica cansado. Por isso Ele nos dá força. Deus não é fraco, Deus é forte, mas Ele sabe que nós somos fracos. Eu e você, nós somos fracos. Nós somos o pó da terra. E Deus, Ele sabendo disso, o profeta Isaías diz que Ele fortalece aquele que está cansado. Então, nessa noite, você que está cansado, ou você que ainda não passou por essa estação, guarde isso no seu coração. Deus está preocupado com você. O Deus que tem toda a força, Ele te dá força, Ele te fortalece, para você fazer coisas que sozinho não conseguiria fazer, para você estar aqui, por exemplo, numa noite como essa, talvez, de repente você não teria forças para vencer as lutas, para vencer esse cansaço, mas pela força de Deus, nós estamos aqui, você está aqui, você recebeu algo do alto e nessa noite está aqui. Agora, uma das coisas, ou a primeira coisa que a gente precisa entender, é ter a consciência de que somos um ser fraco. Eu sempre digo isso, no Salmo 103, Davi diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos fracos. Mas às vezes, o ser humano, ele não tem essa consciência. Muitas vezes o ser humano pensa que pode tudo, que não precisa de Deus, que ele pode fazer as coisas na força do braço dele, não precisa do Senhor, não precisa da ajuda de Deus. E a primeira coisa para nós recebermos essa força de Deus é ter a consciência de que nós somos fracos. Esse é o primeiro passo para receber do poder que vem do alto, do poder que vem de Deus. Eu preciso reconhecer meu cansaço, eu preciso reconhecer a minha fraqueza, que eu tenho fraqueza, que eu não sou um super-homem, que eu preciso que Deus me fortaleça. Em Mateus 5:3, Jesus fala assim no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que sabem que dependem de Deus, que precisam de Deus, que necessitam de Deus, que sozinho, por suas próprias forças, não vão conseguir, não vão dar conta. Então o primeiro passo para que a gente receba esse vigor que está aqui prometido no livro de Isaías, o primeiro passo é reconhecer que eu necessito de força, que todos os dias, não importa a estação do ano em que eu esteja vivendo, eu reconheça que eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Não importa a estação, não importa o tempo, em todo o tempo eu preciso
de Deus. Eu preciso entender que eu sou pobre de espírito. Eu não posso com as minhas próprias forças, com as minhas próprias mãos. Eu estava ouvindo uma música hoje, eu ouvi ela por umas 3, 4 vezes, onde a moça diz assim: eu não sou nada. O nome da música é Eu Não Sou Nada. Eu não sou nada. E ela ministra ali, eu não lembro a letra, mas me tocou muito. E esse é o sentimento que nós precisamos ter em nós, reconhecer que eu sou pobre de espírito, mas o meu Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. O meu Deus me dá força. Eu sou pobre de espírito, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. O meu Deus faz forte ao cansado, Ele levanta o caído, Ele fortalece os joelhos trópegos, Ele fortalece aquele que está fraco. Paulo diz em 2 Coríntios 12:10: quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu caio em si, entendo que eu preciso do Senhor, que eu sou fraco, que eu não tenho força, que eu não posso todas as coisas, é aí que eu recebo a força do Senhor. É aí que eu sou forte, quando eu reconheço que sou fraco. Isaías faz uma comparação a respeito dos jovens. Ele diz que até os jovens perdem as forças e se cansam. Os jovens são exemplos de energia ilimitada. Entra ali agora com a tia Dani e você vai ver que vai até acabar o culto, a galerinha ali pulando para lá e para cá e brincando e dando risada. Por quê? Eles têm energia, eles têm força, eles têm uma energia que parece às vezes para a gente que não tem fim, né? Nossa, essa menina não vai dormir, esse menino não vai dormir, está brincando, acordou cedo, está brincando e não para quieto, e que hora que vai dormir? E Isaías dá esse exemplo, que até os jovens, tendo essa energia toda, se cansam, se fatigam e caem de exaustos. Então, no Salmo 133, no verso 16, diz assim: não há rei que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. E no Salmo 34 também diz assim, verso 10: os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Esses dois textos, junto com essa parte dos jovens, citada aqui por Isaías, esses dois textos simbolizam força. O Salmo 33 fala do rei, da força do rei, com seus exércitos. Depois fala dos leões, fala também do cavalo. São fortes, têm força, mas se o Senhor não cooperar, se o Senhor não colocar a tua mão forte, se o Senhor não vir e ajudar aqueles que o temem, de nada serve essa força. Feche seus olhos por um instante. Pai, o que somos nós sem a força do Senhor? O que somos nós sem o seu sopro? O que somos nós sem a sua inspiração? Estamos aqui nessa noite, Senhor,
falando, pregando a tua palavra. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Renova as forças daquele que está cansado. Ó Deus, talvez há pessoas aqui que já deixaram as suas folhas, está só com os galhos de pé, Senhor, que precisam de um renovo, que precisam de restauração, que precisam de um toque nessa noite. E só o Senhor pode operar, só o Senhor pode fazer. Eu te peço isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sopra sobre nós a tua força, o teu ânimo, o teu vigor nessa noite, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, no nome de Jesus. Quando o salmista diz isso, ele está dizendo: olha, a força que os homens têm, que os seres humanos têm, uma hora essa força acaba, uma hora essa força ela cessa. Mas para os que buscam o Senhor, o salmista fala, nada lhes faltará. O salmista já disse lá no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele repete aqui: os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Os que permanecem no Senhor vão encontrar essa força para continuar caminhando, força para compreender algumas coisas que às vezes não compreendemos, força para continuar crendo, força para continuar tendo fé. Os que buscam o Senhor, nada lhes faltará, inclusive força para permanecer na caminhada. Até aqueles que são fortes, poderosos, têm os seus limites. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, esses são fortalecidos. E o texto diz: mas os que confiam, ou os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Imagina, se você vier aqui durante o dia, você vai ver, aqui em frente tem um ponto de ônibus, as pessoas sentam aqui na calçada, e elas esperam o ônibus chegar, porque elas sabem que o ônibus vai chegar a tal hora. O texto está falando aqui nesse sentido para nós. Eu vou esperar aqui em Deus, porque eu sei que Deus vai vir ao meu socorro. Eu sei que Deus vai vir me renovar. Eu vou aguardar aqui, eu vou sentar aqui, vou aguardar o Senhor, porque como diz a palavra de Deus, Ele vai renovar as minhas forças. Eu vou aguardar, vou sentar aqui. Vocês conseguem entender essa? Por que você veio aqui no culto hoje? Porque você sabia que nós estaríamos aqui, que a igreja estaria aberta, não é verdade? Deus espera que a gente age assim com Ele. Eu vou esperar em Deus. Eu vou colocar a palavra de Deus aqui em prática, porque eu sei que Deus vai agir. Eu vou me guardar, eu vou guardar o meu coração, eu vou andar nos caminhos de Deus, porque eu sei que Ele está vendo e Ele vai cumprir a sua palavra. Vocês estão entendendo? É esse tipo de espera que Deus está falando. Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as tuas forças. Os que esperam no Senhor e estão em comunhão com Ele, apesar de todas as dificuldades, vão conseguir algo da força divina. Esperar no Senhor é estar em comunhão com o Senhor, é estar em companhia. Salmos 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo
do Altíssimo, não aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, não aquele que passa em frente o esconderijo do Altíssimo, é aquele que mora nesse lugar, é aquele que mora debaixo das asas do Senhor. Isso é comunhão, isso é estar em Deus, isso é esperar em Deus, isso é aguardar no Senhor. Eu aguardo em Deus, eu espero no Senhor, não espero na força do meu braço, não espero no que alguém pode fazer, eu espero no Senhor. Jesus é o maior exemplo para nós, é o maior exemplo para nós de confiança, de entrega, mesmo passando por aquele momento horrível da cruz, e no momento que as autoridades dizem para eles: olha, a gente pode te soltar, você não vai falar nada. Ele disse que se ele quisesse, pediria ao Pai, o Pai enviaria miríades de anjos para soltar ele. Mas ele disse que não é chegado o tempo dele, a hora dele. Então ele confia, ele espera, porque que mesmo após a morte ele seria ressuscitado. Ele iria reviver e receberia a glória, receberia a honra por causa da sua obediência, por causa da sua perseverança. Então, quando a Bíblia fala, os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, renovam suas forças. Isaías 64:4 fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Trabalha para aquele que nele espera. Quando eu espero em outras coisas, eu não sou renovado. E aí está um mistério, que às vezes nós, por causa das tribulações, daquilo que a gente está vivendo, da agitação do dia a dia, se nós não nos atentarmos, nós ficamos esperando em outras coisas, ficamos desanimados, ficamos tristes, ficamos sem ânimo, mas nós nos esquecemos que nós não estamos esperando no Senhor. Por isso não há renovo, por isso não há. Fico esperando em várias coisas, fico esperando em alguém, fico esperando numa situação, fico esperando numa empresa, fico esperando a solução de qualquer coisa, menos em Deus, confiante de que Deus é quem vai operar, de que Deus é quem vai agir. Mas quando eu espero no Senhor, eu sou renovado. Então nós precisamos ter atenção no dia a dia em relação ao que estamos vivendo e aonde nós temos que habitar, em quem nós temos que esperar. Quando estiver fraco, não desista, apenas espere no Senhor, confia nele, solta as folhas dos galhos, concentra no Senhor, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, espera nele, ele vai te renovar. Essa mensagem nessa noite, eu acredito que há pessoas aqui que estão necessitando desse renovo. Há áreas da vida que não tem mais força. Essa área da minha vida não tem mais força. Não tem mais força, não aguento mais. Essa carga eu não aguento mais. Mas Deus está falando com você nessa noite. Ele vai te renovar. Permaneça no esconderijo do Altíssimo. Permaneça debaixo das asas do Senhor. E Ele vai te trazer o renovo. Ele vai te trazer o renovo.
A estratégia da natureza é essa. Quando vem o tempo seco, quando vem o tempo de pouca chuva, a nossa estratégia é confiar no Senhor, é acreditar nas promessas do Senhor, é descansar no Senhor. Enquanto você espera em Deus, Ele trabalha. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto você espera, você não está sem fazer nada. Você não está... Não, você está esperando o Senhor, e o Senhor está trabalhando em seu favor. O Senhor está operando ao seu favor. Enquanto você espera, Deus renova as suas forças. Esperar é ter as forças renovadas. Descansar em Deus é ter as forças renovadas. Enquanto você espera, Deus te faz voar com asas como de águia. Aqui na nossa região, a gente vê alguns gaviões, né? Mas águia é mais difícil. O mais parecido é o urubu. Então sempre que você olha para o alto, alguém aqui já viu o urubu lá no alto batendo asa? Difícil, né? Quando você olha lá para o céu, ele está lá longe, ele não, dificilmente você vai ver ele batendo asa, mas ele está sempre com as asas paradinhas e voando lindamente, tranquilo, sem gastar energia. Quando Isaías fala que nós vamos voar alto como águias, é isso que ele está falando. Que nós vamos voar nas asas do Espírito. Que nós não vamos precisar nos fadigar, ficar ali desesperado, batendo as asas, mas nós vamos apenas deixar o vento de Deus nos levar, voando alto como as águias, voando alto, com as asas paradinhas. E o que acontece? A águia, ela não se cansa. A águia, ela fica lá pegando o vento quente, só que leva para lá, leva para cá, ela só muda a direção do voo, ela não se cansa. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, caminham e não desfalecem. Aqueles que esperam no Senhor não se cansam e eles correm. Aqueles que esperam no Senhor correm. Parece um trocadilho, né? O que espera, espera parado, mas ao mesmo tempo ele corre. Quem está no Senhor, quem está nas asas do Espírito, corre no Senhor. Voam alto como águias, caminham e não desfalecem. Esperar no Senhor, por mais que pareça que é ficar parado, que é ficar sem fazer nada, você está caminhando, você está andando, você está seguindo, e você não desfalece, e você não esmurece. Amém, irmãos? Vamos orar? Fique de pé. Feche seus olhos. Há momentos em nossa vida que necessitamos de um renovo, necessitamos de um toque do Senhor. Há momentos em nossa vida que o Senhor precisa nos carregar. E o Senhor, Ele está aqui. E Ele tem essa promessa para nós. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem as suas forças renovadas. Você que precisa de um renovo nessa noite,
Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a orar. O Senhor vai renovar as tuas forças. Não importa a área da sua vida. Não importa a estação em que você se encontre. Mas o que eu quero te falar nessa noite é que Ele está aqui. E Ele tem força para você. Ele tem força para você. Ele tem toda a força. Ele não se cansa, mas Ele sabe que nós nos cansamos. E por isso Ele nos renova. Por isso Ele nos dá um novo vigor. Ele compreende as nossas debilidades, Ele compreende os nossos limites. Ele é Deus. Ele é Deus. Pai querido, Pai santo, Jesus maravilhoso, renova as nossas forças nessa noite. Sopra sobre nós, irmãos. Sopra neste lugar, Senhor. Oh Deus, Jesus maravilhoso, sopra neste lugar, Senhor. minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Seu coração. Dá-me forças para continuar.